Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa a muitas famílias. Afinal de contas, envelhecer, que deveria significar o encontro com uma maior tranquilidade, segurança e respeito. Mas, para muitas pessoas idosas, justamente nessa fase da vida, podem surgir situações de violência, abandono, negligência, humilhação e até mesmo exploração financeira. E o mais preocupante é que nem sempre essa violência acontece de forma evidente. Muitas vezes ela está dentro de casa, praticada por alguém próximo e pode permanecer escondida durante muito tempo. Mas como reconhecer esses sinais? O que pode ser considerado violência contra a pessoa idosa? E como familiares, vizinhos e toda a sociedade pode ajudar a romper esse silêncio? Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Neuza Almeida, que é líder do projeto Quebrando o Silêncio em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Neuza. Bom dia, Ricardo. Prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais, Prazer para é falar de um tema tão importante, tão relevante. Afinal de contas, a população brasileira passa por um processo de envelhecimento. Então é preciso dar mais atenção a temas relacionados a isso, né? Isso mesmo, é verdade, Ricardo. Isso é muito importante porque um dia seremos nós, né? E a gente precisa cuidar de Se quem já Deus cuidou. quiser, né? Em nome de A Jesus, gente vai né? chegar Tá lá, certo. envelhecer bastante. Não sofrer violência, porque ninguém quer. Ninguém quer, exatamente. O que está acontecendo? Né? Quais são esses tipos de violência mais comuns? Né? E o que é que vocês conseguem identificar as causas disso? Então, as violências mais comuns são a violência física, né? Que a gente pode, por exemplo, são machucaduras, arranhões, queimaduras. A psicológica é uma violência que é mais, a gente não percebe olhando para a pessoa, mas às vezes o idoso, ele fica mais, de alguma forma, mais afastado do grupo, não quer conversar muito, então aí a gente percebe que alguma coisa com relação à violência psicológica. E a gente também tem a violência patrimonial, que essa aí não é quase falada. É onde ele está sofrendo um tipo de violência, pode ser um golpe pela internet, pelo celular, e também dentro da própria família, né? Um empréstimo que é feito no cartão dele e ele não a pessoa depois faz um empréstimo familiar e não paga, Não né? paga, A né? negligência também, quando a gente às vezes chega na casa de um idoso e percebe as coisas fora do lugar, ele não tomou as medicações. Então, são alguns tipos de violência que acontecem com o Eu idoso. escuto muito sobre a violência patrimonial. Às vezes, um filho ou um neto exige, né, entre Sim, aspas, que essa pessoa faça, né, o idoso faça, por exemplo, o empréstimo consignado para que ele possa ter esse dinheiro, né? E realmente não paga depois, né? exatamente. Isso é muito comum. Muito comum também está sendo os golpes pela internet, porque às vezes o idoso é levado a achar que ele está ganhando algo com É isso. verdade. Né? E acaba que é muito importante, como família, a gente também estar conversando com o idoso sobre esse tipo de golpes. Agora, essa patrimonial com relação aos familiares tem acontecido É muito comum, né? muito comum. Agora, não é fácil você diferenciar o que é uma desavença familiar, um desentendimento pontual, daquilo que já pode ser considerado uma violência psicológica, enfim. Como é que a gente faz para diferenciar essas questões? Geralmente, quando há violência familiar, o idoso ele não vai querer falar sobre esse assunto, porque ele tem medo de que o familiar se afaste. Ele vive entre o amor e o ódio por aquela pessoa que está cometendo violência com ele. Então, a gente, talvez um amigo, ou até um outro familiar que percebe isso, é importante conversar com ele, perguntar se está tudo bem, se ele abriria o coração. Às vezes, ele fecha-se para esse tipo de violência,
com esse medo, né, de perder quem Também ele tanto deve ter ama. até um sentimento de vergonha, né? Com Em relação certeza. ao que ocorre, As né? pessoas ficarem sabendo, os vizinhos, né, ficarem Como, sabendo. né, um filho fazendo isso com o É, pai, com a mãe, ou um neto, enfim, exatamente, um né. sobrinho. E eu criei esses meus filhos com tanto amor, agora esse tipo de coisa acontecendo, né, e ele também se culpa em algum momento. Mas é importante o idoso não se culpar, a culpa não é dele, Claro. né, ele está sendo nesse momento vítima. Mas um abusador psicológico, ele vai levar a pessoa a sentir-se culpada. Agora, Neuza, mesmo não expressando eh, essa violência, é possível identificar alguma modificação no comportamento que indique esse processo de abuso, seja físico ou emocional? Sim, com certeza. Por exemplo, aquele idoso feliz que gostava de receber os amigos agora começa a se isolar, né? Se retrai, não quer conversar sobre os assuntos relacionados à família. Então, esses são um dos grandes sintomas que a gente precisa ficar atento. Às vezes, um idoso que mora num lar de idosos, o filho vai lá visitá-lo e percebe que ele está diferente, porque o abusador, ele quer que a pessoa se cale e às vezes ameaça. Então, esse tipo de comportamento é muito importante. Quando a gente não tem certeza, a gente conversar para ver se ele abre o coração. É. Agora, essa é uma questão muito interessante, né? Porque a gente sabe que a população está envelhecendo. Sim. Então, e a gente sabe também que boa parte das famílias tem os seus integrantes numa atividade de trabalho diária, né? E que muitas vezes não conseguem acompanhar aí os cuidados necessários com esses idosos, né? Isso tem gerado e vai gerar ainda mais desafios grandes, né, para a população, para as famílias, para toda a sociedade, para o Estado brasileiro, né? A gente pode falar sobre isso após o Sim. intervalo, pode ser? Com certeza, vamos falar sobre isso. Fiquem com a gente, já voltamos. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando a Neuza, que é líder do Quebrando o Silêncio,
no Mato Grosso do Sul, e a gente conversa sobre a violência contra os idosos. Neuza, esse é um problema que preocupa porque a população de idosos no Brasil está aumentando de forma significativa e continuará nessa ascensão nos próximos anos. É um desafio para as famílias, para o Estado brasileiro, enfim, porque cuidar do idoso exige tempo, exige cuidado, exige dedicação. Verdade. E muitas famílias têm seu dia a dia ocupado com a sobrevivência, com o trabalho, enfim. O que nos espera pela frente? Exatamente. Ricardo, uma estatística diz que em 2030, de cada 10 pessoas, 6 serão idosas, a partir de 60 anos. Eu até estava pensando, eu vou estar já nessa lista. Eu estarei quase lá. Aí você imagine só, a família, muitas famílias não estão se preparando para isso, né? Não se fala sobre isso. Quem vai cuidar dos nossos pais quando eles envelhecerem? Quem vai levá-los ao médico? Então, essa é uma situação que a gente já precisa começar a trabalhar agora, para que os familiares eles possam ajudar, porque todo mundo tem o seu compromisso, mas a gente precisa cuidar de quem já cuidou da gente. Então, fazer um itinerário, quem vai levar em um lugar, levar outro, respeitar os limites também do idoso, porque às vezes o idoso ainda quer pegar um ônibus, ainda quer sair de Uber sozinho. Isso é importante, a família pensar nisso e ajudá-lo nessa questão. Agora, se por um lado é preciso dar um cuidado especial ao idoso, é também preciso respeitar a sua autonomia, não é? Sim. Quando ele tem capacidade Exato. de tê-la, não é isso? Exatamente, porque imagine, ele trabalhou a vida toda, ele cuidou dos filhos e agora, de repente, ele envelheceu e ele não pode ir ali no supermercado da esquina sozinho. Não pode ver aquele amigo que ele tanto ama. Então, a gente precisa cuidar, mas também dar uma liberdade para ele. Porque eu já fiz uma pesquisa com relação aos idosos e eu percebo que o idoso que não tem o que fazer na velhice, ele morre cedo. Adoece, né? Adoece, principalmente emocionalmente. Então, isso é muito importante, a gente dar um espaço com carinho, com cuidado, né, para que ele se sinta amado, feliz e tenha liberdade para pequenas decisões que ainda são possíveis. Até porque retirar essa autonomia é também uma forma de violência, né? Com certeza, é uma forma de violência, porque se ele tem condições de cuidar do cartão, da aposentadoria, da pensão dele, por que eu tenho que fazer isso? Né? Porque quando você tira a sua autonomia, a gente está infantilizando um idoso. Sim. Agora, com o envelhecimento, surgem também as limitações. Sejam elas físicas, sejam elas intelectuais, mentais. Né? Quando o idoso passa a depender de alguém para alimentação, para higiene, para tomar seus medicamentos, quais são os cuidados que a gente deve ter e como agir diante disso? Afinal de contas, nem todas as famílias têm condições de montar uma estrutura com cuidadores, enfim. É verdade. Eu acho que dentro do lar a gente precisa pensar em tirar alguns itens que podem prejudicá-lo. Por exemplo, um tapete que ele pode tropeçar e cair, colocar no banheiro aquele suporte para ele segurar durante o banho, isso é muito importante. É importante também, se ele tiver um cuidador, a gente organizar a medicação dele para que ele tome direitinho. Se não tiver um cuidador, mas vai ficar alguém responsável por separar as medicações para quem estiver cuidando. Então, tudo isso é muito importante para ele, porque quando ele já está dependendo mais da gente, ele não se sente à vontade. Claro. E a gente precisa cuidar dele, de repente dar um banho com amor, com carinho, e tudo isso vai fazer a diferença. Tem muita diferença, né? Um outro ponto importante, né, é que é fundamental que haja um revezamento nesse cuidado, porque Com certeza. é uma atividade exaustiva, leva ao cansaço. Né? E revezar também é uma forma de dividir as tarefas, é uma forma de evitar isso mesmo. negligência, né? Um outro tipo de atitude inadequada com o idoso. Né? Exatamente, porque às vezes a gente sobrecarrega um membro da família, né? No meu caso, da minha sogra, por exemplo, eu tenho um irmão que dedicou para cuidar dela. Só que quando nós chegamos na casa dela, a gente percebe quão cansado ele está. Então é importante também a gente ajudá-lo,
cuidar do cuidador, né? Porque é uma forma também de cuidar do pai e da mãe. Claro, sem dúvida alguma, né? E é preciso retribuir um pouco, como você mesma Sim. disse A gente lá aqui, no por bloco exemplo, anterior, né? a gente está morando distante, mas sempre que estamos lá nas férias, a gente ajuda, leva para um lugar, para outro, sai com ela para caminhar. Isso Aí. faz toda a diferença e dá um Verdade, descanso para o irmão que verdade. está ali cuidando. Fala um pouquinho para a gente sobre o Quebrando o Silêncio. O que é Quebrando o Silêncio? Quais as atividades que vocês desenvolvem, enfim. Então, o Quebrando o Silêncio, nós já trabalhamos o Quebrando o Silêncio há 24 anos, nos 8 países da América do Sul. E o importante é que cada ano nós trabalhamos um tipo de violência. Esse ano, por exemplo, estamos trabalhando a violência ao idoso. Mas a gente já trabalha também a violência à mulher, à criança, ao adolescente. O ano passado nós trabalhamos um assunto com relação às redes sociais, como que elas estão afetando a nós, os nossos filhos. Então, o Quebrando o Silêncio é um projeto de prevenção e também é uma forma de educação, né? A gente trabalha nas escolas, falando com as crianças, fazendo palestras, para que desde pequeno É o melhor caminho, né? eles comecem a aprender, a cuidar, se muitas vezes for necessário, a quebrar o silêncio. Vocês têm um canal de denúncia? Nós não temos. Nós trabalhamos só com a questão da prevenção e orientação. Nós não temos. A gente orienta os canais públicos, né? Diz que 100 é um dos canais que você pode ligar e não precisa se identificar e fazer a denúncia. Vocês percebem resultados satisfatórios com as atividades que vocês têm desenvolvido? Com certeza. Sempre, todo ano, após essa campanha cerrada que é feito no 4º sábado de agosto, e também durante todo o mês, sempre há denúncias pós essas campanhas. E é importante também a gente conhecer, né, o tipo de violência. Por exemplo, Ricardo, nós temos um material físico que nós trabalhamos. E a gente pode disponibilizar também o digital para vocês depois Sim, importante. poderem disponibilizar, né, para as pessoas que assistem esse programa. E esse material já é um material especificamente para estar falando sobre o assunto para as crianças, para os adolescentes e para os adultos também. Muito bom. A gente vai fazer mais um intervalo e volta já já. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocord, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, conversando hoje com a Neuza Almeida, ela que é líder do Quebrando o Silêncio no Mato Grosso do Sul, e a gente conversa sobre violência contra os idosos. E vamos mostrar para vocês agora um vídeo sobre a campanha desse ano. Existem marcas que ninguém consegue enxergar. E justamente por isso, continuam acontecendo. A violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa hematomas. Às vezes, ela chega em forma de palavras, de abandono, de humilhação, de negligência. Quem passou a vida inteira cuidando, também merece ser cuidado. Proteger é estar presente, é ouvir, é respeitar, é preservar a autonomia, é denunciar quando for preciso. O silêncio protege quem agride. A informação protege quem precisa de ajuda. Neste ano, o Quebrando o Silêncio convida toda a sociedade a olhar com mais atenção para uma violência que muitas vezes acontece dentro de casa. Respeito, cuidado, proteção. Envelhecer com dignidade é um direito de todos. Neuza, a campanha está bonita, né? Ela emociona quando Sim. traz informações importantes e ações que vocês estão desenvolvendo. Qual é o grande objetivo de vocês ao longo desse ano? O nosso grande objetivo é que mais idosos quebrem o silêncio, que mais pessoas conheçam as formas de violência que a gente está cometendo e que a gente se conscientize, porque talvez eu e você, em algum momento, estamos cometendo um tipo de violência e a gente nem se percebe. Eu acho que esse é o maior objetivo, para que todas as pessoas conheçam sobre esse assunto e possam melhorar os relacionamentos entre a família. Como chegar, como conversar sobre isso com famílias que, porventura, estejam cometendo algum ato de violência sem
ter consciência de que isso está acontecendo? Olha, o primeiro passo é não acusar, né? Chegar com carinho, porque às vezes aquele familiar que está cometendo esse tipo de violência está tão cansado, está tão desgastado, e a gente chegar acusando, falando coisas que o machuquem é pior. Então a primeira forma é abordá-lo com carinho e falar, olha, você percebeu, em tal momento você tem feito isso, para que ele tenha consciência e a família converse sobre como pode também estar ajudando essa pessoa que está cometendo violência. Deve conversar antes ou deve fazer uma denúncia? Bem, eu acho que a denúncia viria depois. Depois. Você já conversou, não houve mudança, aí é a hora da gente fazer a denúncia, porque ele está consciente de que o comportamento dele não está sendo adequado. Então, eu acho importante a denúncia vir depois. Vizinhos, pessoas que não estão, né, no núcleo familiar, também devem ter uma atitude em relação à violência contra o idoso? Com certeza deve. Porque, às vezes, a gente fala, eu não sou da família, não vou me meter. E isso vai piorar o quadro. Então, é importante, você pode fazer uma denúncia de forma anônima, né? E se não for realmente violência, mas pelo menos vai ser investigada essa situação para ver se é realmente uma violência que está sendo cometida. Há mecanismos de preparação das famílias para o envelhecimento das pessoas? Infelizmente, não, né? Mas eu acho que a gente pode começar. Porque O que normalmente... você acha que a gente pode fazer? Você acha que somente as palestras, elas cumpririam essa missão? Ou o Estado brasileiro deveria, de alguma forma, se preparar para essa transição que está ocorrendo na população brasileira? Eu acredito que a educação, a informação já é um bom começo. Mas isso não pode ficar só em informação. A gente também tem que ter atitudes. E a atitude é muito importante quando você sabe que algo está certo ou está errado, você tomar uma atitude correta. Então, o Estado, com certeza, se nós estamos envelhecendo, o Estado ele vai ter que investir mais recursos com essa porcentagem, né, da população. E, então, a gente trabalhar a saúde, por exemplo, nas unidades de saúde básicas, a prevenção, tudo isso é importante. E falar com a família também sobre como vai ser quando eu envelhecer. Porque a família precisa estar preparada, né? Com Precisa estar certeza. preparada para enfrentar um desafio que não é pequeno, né? Sim, Porque é exato. algo estressante, que muda a rotina da família, não é verdade? Exatamente. E muda muito, né? Muda muito, porque de repente você tem alguém que você antes, ele cuidava de você, você tem que cuidar e você tem uma rotina louca, que você às vezes não tem o tempo para estar cuidando dessa pessoa. Então isso tem que conversar, vou precisar levar para um lar de idosos, então vamos conversar, um ambiente agradável, em que ele seja cuidado, visitado, porque tem algumas famílias que abandonam os pais. Deixam lá e desaparecem, né? Eu mesmo já falei, se eu ficar idosa e ter muito trabalho, me coloquem num lar, mas pelo menos cuidem de mim, apareçam para me ver. É verdade, né? E o carinho do familiar é muito importante. É muito né? importante, com certeza, Ricardo. Eu posso mostrar os materiais desse ano da Deve campanha? mostrar, por favor. Então, esse ano a gente trabalha com as crianças, esse tema aqui, ó, Perigo Disfarçado. É uma revistinha em quadrinhos linda, bem linda e informativa. Muito, Tem também muito cruzadinhas, bonita. atividades para as crianças. E esse aqui para os adolescentes e pré-adolescentes. Eles já foram você, um tema que eu estou amando, porque é Claro. verdade, né? E para os adultos, nós temos essa revista Idosos em Risco. E essa revista, ela tem 8 temas diferentes de formas de abuso em que os idosos sofrem. E se você que está nos assistindo quiser um material desse, você pode conseguir através do quebrandosilencio.org e também a gente vai disponibilizar um link aqui nesse programa para você baixar esses materiais. Neuza, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no Saúde Algo Mais. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E estamos sempre à disposição, tá? Eu que agradeço, Ricardo. Uma alegria grande estar com você. Que Deus continue usando você para fazer sempre o melhor pela comunidade. Amém, amém. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia. Até o próximo Saúde Algo Mais.